para a gente conversar e trazer questões que inclusive pode até enriquecer aqui a nossa conversa. Nós vamos continuar na parte 2 daquele que foi o nosso tema na semana passada. A mente de Cristo e a diferença entre o eu não posso e o não me convém. Estamos agora na parte 2. Eu agradeço a todos os que estão chegando aqui, não sei os que poderão ficar, mas já são todos bem-vindos. E eu vou então dar início aqui àquela que foi a nossa leitura inicial na semana passada, 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Nós vamos ler novamente aqui, e até para a gente fazer alguns resgates do que nós conversamos na semana passada, mas sem nos deter muito tempo naquilo que já foi falado, para a gente partir para pontos que eu percebo e sinto que são interessantes da gente conversar, para complementar essa mensagem, que tem muitas variáveis, muitos aspectos que a gente pode refletir. Então, no verso 6 do capítulo 2 diz o seguinte: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Perceba que aqui nós vamos entrar num entendimento que só um determinado tempo de caminhada e de experiência vai nos possibilitar um devido entendimento do que a gente vai conversar aqui. Quem talvez... Opa, Andréia, bom dia, querida. Que bom que você está nos assistindo daí. Quem de repente não pertence ao meio evangélico, quem não teve uma vivência com o evangelho, de uma certa forma vai achar até tudo muito óbvio e simples o que a gente vai falar aqui. Mas para aqueles que tiveram a vivência com o evangelho, sobretudo no meio cristão, vai valer a pena aqui uma reflexão, embora eu sei que nem todos alcançarão o que a gente vai conversar. E no final a gente vai refletir possíveis motivos que Paulo aponta no início do capítulo 3 desse mesmo livro que nós estamos lendo. Mas vamos seguir então aqui no verso 6. Expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Não se trata de filosofia, não se trata de psicologia, não se trata de antropologia, embora implique aspectos dessas perspectivas de visão de mundo. Nem pertence a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Nós não estamos falando de coisas que pertencem às ênfases estabelecidas pela nossa cultura, não. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Glória aqui interprete-se por sinônimo de realização, para a nossa realização, para a realização do nosso ser, daquilo que a gente é, do nosso vir a ser em Deus. Mas como está escrito, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque quando os homens sabem as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus,
recebido o espírito das ênfases culturais, de que se dar bem na vida é ganhar dinheiro, de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa com popularidade, de que sucesso mesmo é quando você tem um hipersalário e você tem ali todos os aspectos simbólicos da ostentação de poder e de riqueza. Não são essas conjecturas que estão em jogo aqui, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, levando em consideração que o que é considerado elevado entre os homens é abominação diante de Deus, segundo a palavra do próprio Jesus. Portanto, aqui nós incidimos em cima de uma reformulação de ênfases. Verso 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque a nossa psique, ela tem a sua própria demanda. A nossa psique, quando está culpada, ela exige sacrifício. A nossa psique, quando está humilhada, ela exige acolhimento. Ela, quando está afetada, ela exige vingança. Portanto, a nossa psique, ela tem uma engrenagem própria e que funciona conforme o seu próprio valor intrínseco. Por isso é que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque conforme a direção do Espírito de Deus são propostas direções que entram em rota de colisão com as engrenagens essenciais da nossa psique. E é isso que nós vamos estar refletindo aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E isso não é magia não, tá, gente? Nós não estamos aqui falando de voodoo, né? Quem é o homem espiritual que julga todas as coisas e não é julgado por ninguém? É o pastor? Não. Tem gente que cita esse verso aqui, não pode falar mal do ungido do Senhor, porque ele pode julgar todo mundo, mas não pode ser julgado por ninguém. Isso não é decreto, não. Paulo, ele fala aqui, não é de uma doutrina. Paulo relata aqui um fenômeno, ele fala de uma fenomenologia. E quem é essa pessoa espiritual que julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém? Para a religião, isso é patente. Se o sujeito tem uma certa patente, logo ele tem que ser considerado como sendo o espiritual e, portanto, ele possui uma imunidade existencial, espiritual, onde todos os irmãos podem falar mal entre si, mas não podem falar mal daquele sujeito. Não, isso tudo é ladainha religiosa. Porque o homem espiritual, primeiro que na verdade só Deus sabe quem é. Inclusive, eu particularmente conheço muito pouca gente com título
de sacerdote, de pastor, de diácono, de bispo, e que de fato seja espiritual. E eu vou dizer por quê? Porque se eu puder parafrasear essa frase de Paulo, para a gente entender o verdadeiro sentido, eu vou dizer o seguinte, verso 15: porém o homem que se enxerga, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por ninguém, porque ele é o primeiro a se enxergar. Conseguiu entender o verdadeiro sentido? O homem que se enxerga, ele discerne as realidades ao seu redor, porque por ele ser alguém exercitado no seu próprio modo de afetamento e de funcionamento, então dificilmente alguém tem algo a acrescentar sobre ele que ele já não tenha constatado sobre si. E por isso que eu digo que é mais difícil alguém que possui título ser esse tal homem espiritual, porque geralmente quem possui título não se permite se enxergar com toda honestidade, porque pelo título que ele possui, ele precisa bancar um personagem que muitas vezes não compõe a realidade de quem ele é. E aí ele acaba sendo discernido por mais que não seja comentado de maneira aberta, mas ele acaba sendo discernido por uma série de pessoas que, embora percebendo, ficam em silêncio, porque não se pode falar mal do ungido do Senhor, mas que ele está sendo percebido, ele está sendo percebido. E se houvesse abertura para que se pudesse ser falado, todo mundo falaria. Portanto, não é pastor ou líder que é esse tal homem espiritual. Esse homem espiritual é todo aquele que na sua relação com o Evangelho da Graça se pacificou na justificação que vem de Deus pela fé, ao ponto de se harmonizar consigo mesmo e permitir que a luz de Deus o pervada em todas as nuances e os caminhos do seu ser, sem reservas, de modo a se abrir para se enxergar. E quem vive com tal disposição, não vou dizer nunca, mas dificilmente é acrescentado pela observação de alguém de fora, e que ele mesmo já não tenha observado esse traço. Portanto, o homem espiritual é aquele que se permite se enxergar, sem fazer barganha com a própria reputação, como algo a ter que ser sustentado pelas pessoas de fora, sob pena de levar algum escândalo para o reino de Deus. Esse sim, que se enxerga com honestidade, dificilmente vai ser acrescentado na sua consciência pela observação de alguém de fora sobre a sua própria realidade. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente de Cristo. É isso que nós estamos aqui procurando fazer parir em vós. A mente de Cristo. Mas para que isso nasça na gente, e aí na semana passada, fazendo aqui as devidas recapitulações, nós falamos do modo primitivo, perverso, polimorfo. E aí aqui eu quero incentivar àqueles que não assistiram à primeira mensagem, por favor assistam, ela inclusive já estão lá no canal da nossa estação, Caminho da Graça, da Vila da Penha, como também se encontra no meu canal, no YouTube, o canal Felipe Nazarete, tanto quanto se encontra aqui no meu perfil no Instagram. Mente de Cristo e a diferença entre eu posso e eu não posso, a parte 1.
E nós falamos como que nós, essencialmente, a gente chega ao mundo de uma maneira muito indefinida, muito amórfica, de maneira que o modo como a nossa subjetividade vai sendo estruturada na direção dos comportamentos civilizados e dentro daquela dimensão que a gente aqui denomina como sendo humano, embora nós carreguemos potenciais, esses potenciais só são ativados pela via da observação e da convivência com disposições que já tenham esse potencial exercitado. E aí nós falamos aqui da teoria de Freud, da observação dele do comportamento humano, como ele constatou uma disposição perverso-polimorfa nas crianças, ou seja, perverso, que caminha para fora do verso, e polimorfa é com um múltiplo potencial de vir a ser na sua disposição de ser. E aí Lacan, um outro teórico da psicanálise mais à frente, ele relata que o modo como se estrutura a concepção de eu é pela via do esquema de espelhos. Como que funciona esse esquema de espelhos? É pela via da observação da criança, olhando o outro, que ela vai reconhecendo a si mesma. Ela vê o braço do outro, ela reconhece o seu braço, ela vê a perna do outro, conhece a sua perna, é ali que ela vai observando o seu andar, o seu caminhar, e pela via do esquema do espelho, ela vai estruturando a própria subjetividade. Falamos inclusive sobre o exemplo, por exemplo, de crianças, e a história deve já ter tido inúmeros relatos sobre isso, mas eu me recordo um recente, pelo menos que pegou na minha época, ele é só 2 anos mais novo do que eu, do menino Galinha. Quem já ouviu essa história? Ele é lá nas ilhas Fiji, próximo, né, à Austrália. Ele, por uma contingência que se deu em cima da vida e da família dele, ele foi colocado para viver junto ao celeiro com as galinhas, né? Dentre uma das razões, ele tinha epilepsia, mas pela ignorância da família, interpretava que aquilo era possessão maligna. Então a família, não sabendo lidar com aquilo, colocou ele em clausura com as galinhas para conviver. Justamente numa das etapas mais estruturantes da nossa subjetividade, que foi quase ele de 1 ano e pouquinho até os seus quase 7 anos de idade, só convivendo com galinha. Quando o poder público chegou para intervir, retira o menino daquela família e leva ele teve que passar dos 7 anos aos 22 amarrado na cama. Tal era a agressividade dele, porque ele se alimentava ciscando, ele cacarejava, ele só dormia ficando plantado em cima de puleiros, né? Que era o modo como ele conseguia adormecer. E como ele não tinha tido convivência prévia, pelo menos de maneira íntima com humanos, a presença e a aproximação de humanos gerava agressividade nele, e é por isso que ele teve que ficar amarrado até que uma mulher australiana, que já tinha, né, um histórico de patrocinar uma casa para meninos de rua, se compadeceu profundamente com ele, levou ele para a casa dela e começou um trabalho de tentar produzir nele uma autonomia, porque ele acabou se tornando uma pessoa altamente dependente. E depois, quando ele já chegou quase aos 40, porque ninguém sabe ao certo a idade dele, ninguém sabe quando que ele nasceu exatamente, mas pressupondo já ter mais de 30 anos, né, já passando aí mais de... não conseguia falar. Ele de vez em quando ainda cacarejava na hora de comer ou quando se sentia com muito medo, mas já andava como pessoa, né? Já tinha algumas expressões
simbólicas, de mímica, né, de apontar objetos. Portanto, tudo isso, inclusive, foi prato farto para estudo psicológico e antropológico de como que essas teorias, elas carregam consistência em relação ao potencial perverso polimorfo difuso da nossa subjetividade. E por que eu citei tudo isso lá na nossa primeira mensagem? Para trazer a razão do porquê que a lei foi dada. A lei, ela foi dada, sobretudo também como um instrumento de viabilidade de vida social, sem o qual nós estaríamos vivendo, atravessando fronteiras e limites, que eu acho que a humanidade não tinha chegado nem Davi. Davi, a humanidade ainda teria ido muito longe sem a lei, né? Sem a lei, sem um código. Isso porque não foi só os judeus que receberam a lei, né? Tem o código de Hammurabi, tem diversos códigos que foram sendo introduzidos como sendo derivações ou reformulações ou formulações aproximadas do que foi a concessão da lei a Moisés. Diversas outras nações foram recebendo seus códigos para quê? Para que se pudesse viabilizar a vida social, para que se estabelecessem demarcações e em cima disso pudesse haver a produção da formação de uma subjetividade não só no nível individual, mas também no nível coletivo. E a humanidade então pudesse ter sido conduzida à produção de percepções para a formação de um recipiente na nossa alma para aquilo que se desdobraria ser a obra do Cristo. A obra do Cristo. E é aí que nós fomos para Gálatas, no capítulo 3, quando a gente falou do entendimento de Paulo, dele dizendo que a lei cumpriu a função de aio, né? E o que é o aio? Aio era o tutor, né? Que acompanhava o infante até que ele desenvolvesse a maturação necessária para assumir a sua responsabilidade real, seja de uma função pública, seja do trono, do império. Portanto, a lei, ela cumpre essa função de aio. Ela tem no seu elemento dogmático, impositivo, obrigatório, ela carrega essa formação estruturante de um recipiente, que foi então aperfeiçoado em sua plenitude por intermédio de Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo Jesus. Porque bem antes de Cristo se encarnar, do Verbo se fazer carne, já pulsava no coração dos profetas o advento de uma nova aliança. E aí é que lá em Hebreus, no capítulo 8, e é aqui que eu quero ler o próximo verso com vocês, em Hebreus, no capítulo 8, a partir do verso 6, o autor de Hebreus, ele vai começar a trazer uma descrição não só da função e do papel que Cristo exerce no nosso coração em relação à nossa relação com a lei, e ele cita Jeremias, né, lá no capítulo 31, quando Jeremias já estava grávido na sua percepção profética em relação ao advento de uma nova natureza de relação de Deus com os homens. E a partir do verso 6 ele diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual primeira aliança é essa? A da lei. De maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Por que isso? Porque na semana passada nós vimos também que chega um momento que a nossa interação com a lei, ela começa a desenvolver o que nós chamamos de neurose. Isso porque a consciência ela vai se ampliando, ela vai se sofisticando, de modo que a própria consciência vai demandando um entendimento mais complexo sobre a realidade. Caso quem tenha dificuldade de visualizar isso, quem tem filho aqui ou teve, de repente poderá observar e visualizar isso com mais clareza. Porque, por exemplo, com o meu filho, você vê, ele tem 6 anos de idade. Como que eu vou explicar para ele a complexidade de não colocar o dedo na tomada? Se eu falar para ele, filho, ó, vai dar choque, ele vai achar isso até engraçado, ele vai querer ter essa sensação. E vai ser imagina. Ele não tem ideia do que é botar o dedo na tomada. Então, não havendo ainda sutileza, complexidade, sofisticação de consciência para ele assimilar a razão, então o que o vai livrar do pior? A lei. Não pode. Isso é lei. Isso é categórico. Isso é não haver questão. E ele ainda pergunta o porquê, mas ele ainda não pode alcançar a razão. Então, se esse é o tipo de coisa que, se eu for deixar ele fazer para ele entender, eu posso perder o meu filho precoce e desnecessariamente. Então eu prefiro fazer valer a lei. Mas a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo. E como diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, antes eu era menino, pensava como menino e agia como tal. Mas cheguei à fase adulta e abandonei as coisas de menino. Isso é um relato que expressa uma fenomenologia. Chega um momento que a consciência ela já está apta para entender, para poder receber a razão, para poder visualizar o entendimento do porquê da situação. Inclusive, tanto o corpo quanto a alma já está com uma desenvoltura para aguentar o choque da vida e entender, não porque agora eu estou mandando, mas por experiência própria, que botar o dedo na tomada dá ruim. Só que a gente não pode negar que continua sendo extremamente cômodo alguém lá dizendo para a gente: pode, não pode, é certo, é errado. Isso é infantiloidemente viciante. É ou não é? Eu estou com esse caminho aqui para seguir e esse caminho aqui para seguir. Qual que eu arrisco aqui? Eu vou arriscar nada, eu vou ali no pajé pastor, no pastorjé, vou lá e vou, pastorjé, eu posso casar com essa pessoa é de Deus para a minha vida. Aí o pastorjé, o pastor pajé, que já está lá e ele gosta, é narcisicamente confortável para o pastor pajé receber essa demanda, que ele vai olhar e vai falar: não, varão, essa varoa não é de Deus para sua. Por que, pastor pajé? Porque ela não está na minha igreja. Se ela estivesse na minha igreja, ela seria de Deus para a sua vida. Para a sua vida é a Clotilde. Ela ali, está vendo aquela varoa? Aí o sujeito olha,
Mas pastor, eu não gosto dela. Deus vai dar o sentimento, varão. Essa história aí de sentimento, ela é toda. Deus vai dar o sentimento. Aí vai o sujeito lá casar com a irmã Clotilde, né? Sabe Deus como vai ser esse salseiro? Ao mesmo tempo que é confortável, porque aí o sujeito, ele zera o assunto dentro dele. Ou também acontece, são os dois da mesma igreja. São os dois da mesma igreja. Aí vai falar com o pastor pajé. Mas a irmã não ama aquele irmão. Ela não ama. Mas ela vai falar com o pastor pajé, como os dois são da mesma igreja, como os dois pertencem até a ministérios parecidos, o pastor pajé vai falar o quê? É de Deus! Casa que é de Deus! Mas aí a irmã está lá, mas pastor, não, irmão, o sentimento surge no caminho. E aí vai, é mais confortável, né? Aí a irmã vai dizer, eu vou acreditar no meu sentimento? Pô, pastor pajé aí, olha só, uma igreja com 1.500 membros. Esse cara deve saber o que está falando, não é verdade? Então, esse infantilismo, ele está presente, ele vai perseverando da infância à vida adulta fora. E a gente vai só mudando a versão do oráculo, né? Isso acontece, a gente mora. Tem gente que sai da igreja, mas transfere o oráculo, o poder oracular para outras instâncias. Porque a gente está sempre procurando uma validação do olhar do outro, para que então a gente entenda o nosso caminho como sendo legítimo. Mas vamos voltar aqui à nossa leitura de Hebreus. Vocês estavam pensando que eu estava viajando no assunto? Não, eu estava só abrindo parênteses. Fechando parênteses, olha o versículo 8. Aí aqui já é o autor de Hebreus citando objetivamente Jeremias, lá no capítulo 31. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito. Perceba que essa primeira aliança, ela por vezes configurou a libertação de muita gente. Teve muita gente que saiu do Egito e foi para a terra que emana leite e mel por causa da lei. Sabe, muita gente que vivia numa devassidão e aí entrou num local cuja ênfase é muito a restrição, e aquilo num dado momento conseguiu tirar a pessoa do excesso da libertinagem para uma vida mais regrada e controlada. Então, entenda que a lei, ela não é de todo para se jogar de fora, porque ela não só estrutura uma subjetividade coerente, mas como ela dá conta também de construir continência para os excessos. Ou seja, a lei tem o poder de tirar a gente do Egito e levar para a terra prometida. Só que o mal é a gente achar que a coisa para aí, né? Não para. Né? E aí vem verso, quando a casa de Israel, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque depois da libertação, embora a libertação veio o quê? A neurose. E ninguém conseguiu se sustentar na aliança, né? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis,
também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ou seja, o papo vai ser reto. Verso 11: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, o caminho é esse, o caminho é aquele, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então eles vão poder se enxergar sem fugir deles mesmos ou de mim. Quando ele diz nova, aí vem aqui a jurisprudência, né? A interpretação do autor de Hebreus. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Portanto, veja aqui que nós estamos falando de um processo de evolução, que é o que se tornou o tema da nossa reflexão. A mente de Cristo e a diferença entre o eu não posso e o não me convém. E o não me convém. Porque a promessa é de que vai ser formado dentro de nós um olhar. E que nessa formação vai desconstruir na gente todos esses pilares que davam sustentação para uma perspectiva infantil e que nos colocava numa linha de dependência com os pajés da religião, com os oráculos, porque a raiz da relação, ela vai acontecer no próprio coração, e ela será vertical, ela será reta. Portanto, a lei, quando eu falo a lei, é a sua formatação na nossa maneira de agir, é a imposição, é a obrigação, acompanhada de ameaça, porque se você assim não fizer, você está sob maldição. No entanto, está sob maldição até quem acha que está seguindo de maneira correta a lei, porque uma vez lidando com a lei pela via da imposição e da obrigação, você já está sob maldição, porque como diz o primeiro verso do capítulo 7 de Romanos, a lei dá conta de abarcar a vida inteira da pessoa. Portanto, naquilo em que você está na presunção de seguir certos aspectos, você pode ter certeza que você está prevaricando em outros, porque a lei, inclusive, ela denuncia a nossa própria limitação. Veja o capítulo 4 do livro de Gálatas. O capítulo 4 do livro de Gálatas. Que diz, verso 1: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, posto que é senhor de tudo. Veja como que o herdeiro, quando ele não está na idade, isso estamos falando de lei, né? Quando ele não está na idade para assumir legalmente as suas funções, embora ele seja o herdeiro de tudo, legalmente ele está tete a tete com o escravo. Porque embora ele seja herdeiro, ele ainda está numa idade onde ele não tem acesso legal, legítimo. Verso 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai.
E quem são esses tutores e curadores? É a lei, que acompanha a gente na formação e na estruturação de um olhar. Assim também nós, quando éramos menores na consciência, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Olha, não toca isso porque isso é pecado. Hein? Olha, não vai por essa rua. Olha, vem na igreja porque se você não vier... Olha, tu dá o dízimo, hein? Porque se você não der, o devorador vai acabar com a tua raça. Hein? Olha, você dando o dízimo, você vai prosperar mais. Hein? Olha, isso são os rudimentos do mundo. São proposições altamente supersticiosas, que estabelecem uma relação de causa e efeito, gerando uma alta drasticidade de consequência em relação àquilo que você viola, quando de fato e verdade não se tem uma relação entre uma coisa e outra. Você não vai deixar de prosperar se você não der o dízimo. Você vai deixar de prosperar se você não trabalhar. Fica em casa parado e fica dando. Se você ficar em casa parado, você não vai ter nem dízimo para dar. Você entendeu? Não vai ter nem dinheiro para dar o dízimo. Então é aí que a gente começa a reformular tudo, né? A reformular tudo. Você não vai ter um bom casamento porque a sua companheira é da igreja. Se fosse assim, não haveria divórcio dentro da igreja. Você vai ter um bom casamento se a sua companheira tiver uma compatibilidade de visão de mundo com você. Se a sua companheira tiver boas disposições afetivo-psicológicas e que entre embora as diferenças, não entre numa linha de conflito com a sua essência. Aí sim você vai ter um bom potencial de interação. Eu acho que falta para a gente ouvir mais palavras com esse tipo de conteúdo. Eu acho que a igreja está nesse buraco porque ninguém prega a graça. Né? Ninguém prega. Ninguém prega a graça, Bruno, porque a graça, para imaginar, Bruno, se as pessoas entendem e de fato Deus passa a ser a única fonte em que a pessoa, pela fé, ela se comunica. E ela então já não tem mais necessidade de confirmar com ninguém a legitimidade do próprio caminho, mas ela, com o seu próprio discernimento e o feedback que ela obtém no seu próprio coração, ela assume as consequências e começa a crescer a partir disso. Bruno, isso vai desmobilizar centros de poder estabelecidos. Isso vai desconfigurar esquemas de poder e de controle extraordinário. Por isso que para a religião dos homens há uma conveniência absurda em manter as coisas desse modo. Honra o ungido do Senhor, honra o pastor, é ele que tem a palavra final. Se você tiver dúvida, fala com ele, porque é ele que vai dizer se está certo ou errado. Então essa teoria da pagelância, essa teoria oracular, que é uma dinâmica, diga-se de passagem, pagã, e que pervadiu o cristianismo desde que Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do império, é o que vigora as relações até hoje, produzindo aquilo que uma vez o Caio chamou de operação bonsai. Ou seja, são sementes que têm um potencial de se transformarem numa árvore imensa e frondosa, mas que se tornam um bonsaizinho. Entendeu? Um bonsaizinho para ser guardado em prateleira. Está ali, ó, não mata, não rouba, né? Bonitinho, mas também não faz mais nada. Aquilo ali, ó, bibelô de porcelana para enfeitar a prateleira. Está ali. E assim, há um desperdício de talentos, de potenciais extraordinários, porque a religião, ela promove o medo, o receio das pessoas desenvolverem uma autonomia e caminharem com as próprias pernas. Portanto, aqui é que vem, versículo 4, ainda
ainda no capítulo 4 de Gálatas: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, para eles caminharem com as próprias pernas, já não mais por conta do consenso dos homens dizendo que eles estão certos, mas tão somente por uma atitude em fé do coração. É diferente, verso 6: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora aqui eu quero falar uma coisa que eu não falei na semana passada. No final das contas, qual a diferença entre o eu não posso e o não me convém? Vocês lembram que na semana passada nós lemos também 1 Coríntios capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 10. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, porque nem todas as coisas edificam. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm, porque eu não me deixarei dominar por elas. Perceba que é um paradigma interpretativo totalmente diferente, e é aqui que eu quero deixar minha mente viajar para a gente entender a diferença, porque assistindo a mensagem da semana passada e pegando o gancho dessa introdução que a gente fez, eu fiz aqui a comparação da interação com o meu filho. O meu filho, ele está numa época onde a fala da lei, ela carrega uma eficiência muito maior de preservá-lo do mal. Porque, como ele ainda não tem complexidade, sofisticação de consciência para entender a profundidade da razão, tanto quanto para suportar o impacto da consequência, a lei, ela entra como o recurso mais efetivo, não só para moldar um bom norteamento de ser, como também para poupá-lo de uma consequência pior. Mas com a graça de Deus, o meu filho não vai permanecer com essa idade para sempre. Ele de 6 vai passar até 7, de 7 vai passar até 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos. Já vai ter uma sofisticação maior de consciência. E é essa progressão que, como o Bruno mesmo constatou aqui, não se dá na religião. Na religião existe um sistema que promove a perene infantilização das pessoas. Porque existem pessoas que, pelo modo ainda matuto e imadurecido do ser, eu acho que elas ainda precisam ficar sob os auspícios da lei. Mas existem outras que estão que nem um fruto já estão apodrecendo no ramo e precisariam ser retiradas para poderem ter um proveito muito melhor do que ficarem apodrecidas no chão sem ter serventia alguma, para não virar monturo, como disse Jesus acerca do sal, porque se o sal não empresta sabor, para que ele presta? Para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Portanto, o que a gente quer fazer aqui é trazer profundidade. Lembra do que nós lemos lá em 1 Coríntios? Profundidade do Evangelho para os experimentados. Para os experimentados. E para os experimentados é o que a gente vai conhecer a diferença entre eu não posso e o não me convém.
O eu não posso é quando colocada um determinado caminho, você diz, eu não vou fazer porque eu não posso. O eu não posso, ele vem de fora. Alguém te proíbe, a igreja te proíbe, seus pais te proíbem, a sua esposa te proíbe, Deus te proíbe. Sim, eu consigo hoje detectar com muita facilidade qual o paradigma de funcionamento da pessoa pelo que ela está falando. Ah, se eu não fosse casada, meu irmão, eu ia passar o serão. Consegue perceber qual o paradigma que está conduzindo essa pessoa? É o paradigma do eu não posso ou do não me convém? Do eu não posso. Se eu não tivesse na igreja, se eu não fosse crente, né? Tem essas imaginações. Esse é o paradigma do eu não posso. Tem alguma coisa de fora que vem e estabelece o cabresto, que segura. Pois não. Mas eu tenho umas coisas assim, como, por exemplo, aquela minha velha questão lá da garagem onde eu moro. Né? Esses dias eu me peguei discutindo com dois moradores lá por conta da garagem. Sim. E aquela coisa, mulher sozinha é fácil, né? Você colocar o carro na vaga dela. Não para colocar na vaga do cara que luta de Deus. Estranho. E aí, a minha vontade era assim, eu sou crente, se eu não fosse crente, não poderia varar a mão na cara dele, ele é muito abusado. Aí ele ainda veio e falou assim, não, amada, não, você que é machista. A minha vontade que eu tinha era de ver a mão na cara dele. Ok. E aí eu falei assim, Deus me ensinou isso não, ele me ensinou a caminhar. Aí vamos, me permite pegar essa questão? Sim. Né? É uma questão de uma afronta que foi recebida e que houve uma tradução de todo um desmerecimento, de modo que então você só não expressou uma determinada vontade, né, e impulso de realização porque você é crente, e aí você segurou essa situação. Então, de fato, houve um impedimento de fora que cerceou a expressão do que vinha do lado de dentro, e que se você não tivesse essa concepção do lado de fora, então aquele camarada iria conhecer uma versão sua extremamente punk e que ia colocar o lutador de jiu-jitsu no bolso, né? Mas aí veja, de fato ali nós temos a orquestração da lei, nós temos a psicologia do eu não posso. Porque para isso não te convir, minha amiga, para você entender essa situação como não me convém, aí você tinha que ir lá e dar na cara dele. Sim, Senhor, me desculpa, mas eu vou ser honesta com o que está no meu coração. Aí vamos aqui elucubrar. Ela foi lá e deu na cara dele. E aí ele foi lá e bateu. E aí começou uma briga. E aí veio o terceiro, se matou. Pum, aí daqui a pouco aparece um morto lá na vida. Aí daqui a pouco vem na sua mente, cara, por que a coisa chegou nesse ponto? Por causa de uma vaga de carro. E no final das contas, eu dei um estopim para a formação disso. Eu me descontrolei. Eu me vi cega. E a coisa foi crescendo. E esse cara foi me fazendo provocativo, que eu só não esfaqueei ele, porque ele saiu da minha frente. Que bicho é esse que mora dentro de mim? Imagina se eu deixo isso solto. Imagina se eu justifico isso daqui. Ou vocês acham que o cara que matou o outro lá no trânsito, ele saiu de casa pensando nisso? Hoje eu vou matar alguém, lá. Não! Ele foi alguém que foi gestando no coração dele, se cruzar no meu caminho vai ver.
Se cruzar no meu caminho, vai vir. Mas eu tenho uma arma aqui, mas eu tenho controle sobre essa arma. Eu tenho. Até o dia que rola aquilo que eu chamo de alinhamento interplanetário, sabe? As coisas todas convergem. Sai aquele cara com um perfil de rosto que te aciona os gatilhos mais tenebrosos, sabe? Sai aquele cara com uma marra que aciona os seus gatilhos mais tenebrosos, e o cara ainda solta a palavra que, nossa, era aquela que quando você era pequenininho era usado para te... Ai, a arma está lá no teu porta-luva. E aí você já fazia gestão de toda aquela coisa. E aí? O que te para nesse momento? Eu vou dizer para vocês, porque para crente, né? Crente, o que não pode é transar, entendeu? E isso é levado a ferro e fogo. Agora, você dá umas explodidas, sai um palavrão da sua boca, isso é indecoroso, mas crente tolera. Crente tolera. Ninguém vai perder o púlpito porque disse um palavrãozinho, ou porque ofendeu um irmão, ou porque até saiu no tapa com o terceiro. Você só perde o púlpito se souber que você transou inadequadamente. Entende? Então, a lei, ela vai sempre ter as suas hierarquias de importância, você entendeu? Altamente estabelecidas e tendenciosas. Então, eu, na minha época, como um bom crente, né, eu tinha total complacência com a minha impulsividade, com a minha ira no trânsito. No trânsito, eu tinha. Isso era altamente impulsivo. Alguém me fechava, eu ia junto, já fechava lá junto e ia para o culto, dava glória a Deus. E achava que é tudo uma cambada de lesado no trânsito, que está indo para a rua para ficar de sacanagem no trânsito. Então tinha isso, e olha, era paz do Senhor, e se eu conversasse com 5 irmãos, os 5 iam me dar razão, entendeu? Só que eu fui percebendo que aquilo que anteriormente eu dava tanto razão, me controlava. E aí é que eu fui e pensei assim, meu irmão, eu não vou querer pagar aqui de querer provar para essas pessoas que dentro de mim mora um bicho. Porque se esse bicho sair, eu não sei se sobra nem eles e nem eu, né? Então, o melhor que eu faço, nem tanto para eles, mas sobretudo para mim mesmo, é domar esse bicho. E isso me aconteceu 2 vezes. Porque, olha, se eu for contar aqui as histórias, eu estou vivo é por um milagre, né? Porque, enfim, por muito menos pessoas já foram assassinadas aí no trânsito, né? Mas na época eu não via isso, porque eu estava na minha empáfia, mas foi aí que eu fui percebendo. Quando eu participei de uma disputa de velocidade de carro, de um cara que estava enfesado atrás de mim, e aí daqui a pouco ele sai do carro e ele vem na direção, eu já tirei o cinto, estava vendo ele pelo retrovisor, fui abrir a porta do carro para ver quando ele chegou e ele sentiu que eu estava me armando. Aí ele, calma, eu quero só te pedir desculpa. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, meu irmão, faz isso não. Chega aqui batendo no meu carro, não pede desculpa não. Aí eu vi aquele cara entrar no carro dele de novo, e aí o trânsito andou, mas aquilo me retalhou de cima a baixo. Era melhor ter caído na porrada. Putz, era melhor ele ter chegado espancando, a gente ia estar em mais consonância com o clima que tinha notoriamente se formado. Mas ele pediu desculpa. E aquilo, Paulo diz, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. E aí, aquilo dali começou a amontoar brasas de fogo sobre a minha cabeça.
E dali eu fui percebendo que tinha um bicho aqui. É que a gente nunca botou o dedo na tomada para saber como que a coisa funciona. Por isso é que a gente acha que os outros estão subestimando a gente, porque a hora que a gente deixar esse bicho sair, aí é que a gente vai entender, velho, não convém. Hoje eu digo, eu não quero conceder poder a ninguém de extrair de mim esse bicho. Eu vivo para tirar o poder das pessoas disso. Porque por mais que chegue alguém dizendo, Felipe, tu é Zé Ruela, tu é frouxo, eu vou dormir com esse barulho, sou frouxo, mas eu não vou provar para ela que dentro de mim mora um bicho. Porque se eu for viver para provar, não vai ser ela que vai ser a vítima, ainda que eu a mate, com a consciência que eu tenho, com um amor absurdo que me amou. Eu quero ver como é que eu vou dormir depois. Eu quero ver como é que eu vou ficar depois. Mesmo deixando aquela pessoa humilhada ali, mesmo depois saindo com a razão, com a consciência que eu tenho, como é que eu durmo depois? Como é que eu durmo depois? Como é que eu concilio essas coisas? Eu não tenho nenhum cinismo nesse ponto, eu vou ser triturado por mim mesmo, triturado, cozido vivo. Mas sabe por quê? Porque eu já botei muito esse bicho para fora, e eu sei como ele me domina, eu sei como ele me controla, eu sei como ele me deixa cego, ele me cega. Aí eu volto, assim, velho, aí eu olho assim, esse cara, ninguém morreu, está todo mundo vivo. Oh Jesus, obrigado porque tu me livraste. Já teve várias vezes no trânsito, e o cara passa, mas vem uma fúria, aí o cara vai embora, aí eu vejo o cara, corro atrás dele, não corro atrás dele, não, ele vai embora. Sei, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Aí aquela coisa vai passando. Você, cara, graças a Deus ele foi embora. Graças a Deus o sinal estava fechado, tinha um carro na minha frente, ele foi embora. Porque não me convém botar esse bicho para fora. Não subestime o bicho que habita em você. E essa subestimação vai acontecer com gente que foi sistematicamente humilhada no seu passado, e de gente sempre tripudiando do seu potencial. Você é medo. O bicho está ali, e você sabe que está, e vai dando uma ligeira tentação de, eu vou soltar o urso, a ursa, que eu vou soltar a ursa, nunca soltei, vou soltar a ursa aqui para ela, para ver ela fazer um estrago, e aí depois eu ficar só aqui, eu não te disse. Mas olha, se você já cultivou uma consciência do Evangelho, faz isso não, porque quando a sua ursa voltar e ela desaparecer assim, porque a ursa, ela vai depredar tudo, mas depois a ursa, some. Aí tá você lá assim, sabe? Eita lasqueira. Cara, o que eu fiz? Já viu as primeiras transformações do Hulk? Era assim, né? Já viu do filme do Hulk lá da Marvel? Ele se transformava, depois que ele voltava, ele, meu Deus. Aí os caras, isso aí foi você que fez. Não, fui eu não. Foi, velho. Foi você que fez. Isso habita a gente. Só que a religião do eu não posso. Se eu for, mas no casamento eu não posso. O sujeito nunca botou aquilo para fora, e ele tem uma ligeira impressão de que se ele colocar, nossa, aquele vizinho vai te respeitar tremendamente mais, a harmonia vai habitar naquela vila, todos vão ficar sorrindo. Meu Deus, se o cara que tem um tesão incubado, que ele nunca colocou para fora, se ele viver uma orgia
com 20 mulheres, meu Deus, ele vai atingir a plenitude de ser, ele vai continuar inteiro, a alma dele vai continuar pulsando até com mais. A gente não tem noção. A gente não tem. Sabe o que a lei fica fazendo essa galera fazer? Ficar flertando lá no peitoril do 10º andar, e ele fica, meu Deus, se eu pular daqui eu vou bater asa. Red Bull, eu vou voar, mas eu não pulo porque a lei diz que eu não posso. Ah, se a lei deixasse, eu ia. Imagina o impacto assim, pá. Aí ia perceber. Por isso que Jesus diz que pecadores e publicanos, prostitutas e publicanos nos precederão no reino. Por quê? Porque eles já conhecem em si o malefício daquilo ao qual eles se entregaram. E eles estão muito mais habilitados a compreender o que não convém a eles do que o que não pode. Porque eles, quando se convertem, eles dizem, esse caminho aí eu já segui. Isso aí eu já sei como é que é o início, o meio e o fim disso daí. Isso aí, sinceramente, já nem me tenta mais. Isso daí, já fiz o que tinha. Mas quem não fez, fica lá, se eu não fosse crente. Se eu não for. Nesse sentido aí, desculpa, tem que abrir a pica da torneira, tem que botar o dedo na tomada. Eu penso que não, né? Não pense vocês que eu estou estimulando vocês ao erro, mas para entender o que não convém, a viagem tem que ser você botar a cara para fora. E você vai viver para entender que não é Deus que vai te condenar. São as consequências que vão te mostrar com quantos paus se faz a canoa. É a própria consequência. Aí eu fico aqui falando de liberdade, aí aparece um sujeitinho da religião e ele vira, então quer dizer que eu posso casar com todo mundo, então é casar. Casa aí, filho, vai. Leva isso a ferro e fogo. Sai, vai mudando, descartando pessoas como se elas fossem guardanapo. Vai, faz aí para você ver aonde isso vai te levar. Não pense você que é Deus que vai ficar lá de cima. Tô triste com meu irmão. Tô triste. Você feio. Você é feio. Não, as misericórdias de Deus estão aí. O que você vai ver é a deformação da sua alma, é a produção de uma tara, é a redução da sua liberdade, é você ser um ser com extremo potencial se transformando num sujeito de um tema só. É você ficando limitado, circunscrito, preso. É você ficando compulsivo, com pensamentos repetitivos. É aquilo não conseguindo sair do seu panorama de vida. É você vendo a oportunidade e aquilo criando uma aflição em você de uma tal forma que você não consegue se satisfazer de outra forma. Vício. Mas o eu não posso nunca vai te mostrar isso. Pois não? Queria te perguntar se não existe uma maneira da gente falar não me convém, sem que a gente tenha que colocar da cara a tapa. Pela fé. Pela fé. É a única maneira de você dar o salto. Inclusive a sua pergunta, Hélio, é extraordinária. A única maneira de você, eu não sei se de repente deu aqui para o pessoal que está ouvindo a gente aqui ouvir. O Hélio, nosso amigo aqui, perguntou se existe uma maneira de a gente desenvolver uma concepção saudável sobre um determinado caminho sem precisar realizar aquele caminho. Existe, mas isso é pela fé. Só que pela fé, perceba, que não é por conta de um pastor dizendo para você que é errado. Pela fé não é
porque Deus vai ficar com raiva de você. Pela fé não é porque os outros vão te criticar se você fizer. Pela fé é porque você crê que não é bom para você, que não vai ser bom para você, apesar do sentimento que você está sentindo. Cara, esse caminho não é para mim. Eu creio que não é para mim. Tem muitas vantagens, tem muitas situações, mas eu creio que não é para mim. Eu não faço ideia dos dilaceramentos. Já ouvi alguns testemunhos. Inclusive, é muito bom a gente saber, ouvir relatos nesse sentido, é bom. Ouve relato de gente impulsiva, ouve relato de gente raivosa, vai ouvindo relatos, vai ouvindo, e aí você vai vendo o que vai acontecendo. A observação ajuda muito a gente ir construindo situações, a gente ir construindo uma concepção, né? E quando a gente toma um posicionamento pela fé, a gente já não está estabelecendo um critério de proibição para a gente, porque você entende que pode, é lícito. Olha, em termos legais é lícito. Você aí que é casado, você aí que é casada, é lícito, é ou não é? Você está lá casado com o seu marido, com a sua esposa, mas se você quiser dar um balão nela e dizer que você vai chegar um pouco mais atrasado, ou que você teve um compromisso, você acha que vai vir um raio e vai cair na tua cabeça? Ou que vai cair um meteoro bem em cima do motel onde você combinou para ir com a pessoa? Não, não vai cair não. A licitude existencial, ela vai acontecer ali. E se você ainda for esperto, né, apagar as mensagens de WhatsApp, não deixar rastros, apagar e-mail, trocar o nome da pessoa no telefone, né, porque eu ouço esses artifícios todinhos que as pessoas fazem. Você trocar o número do telefone, ninguém vai saber. E você acha que Deus vai aparecer o que lá no quarto do motel e vai dizer: filho, tô te broxando agora? Nada, não vai aparecer lá. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Vai acontecer. E aí depois você vai voltar para casa e a sua esposa e o seu marido vai estar lá te tratando, achando que está tudo normal, que você estava no trabalho. Mas e aí? E aí? E aí é que, com o passar do tempo, a gente vai observando o que isso vai formando dentro da gente, o que isso vai desconectando dentro da gente, o que isso vai produzindo. Daqui a pouco a pessoa está começando a ficar paranoica, aí começa a brotar uma insegurança e ela começa a questionar o cônjuge. Você estava onde? Você estava assim. E você estava porque a culpa, ela se disfarça. A culpa tem muitas derivações, e uma das derivações da culpa é a paranoia, porque ela começa a projetar sobre o outro o potencial de que ela vai fazer com ela aquilo que ela está fazendo com ela, e aí isso começa a rodar dentro da pessoa e a tirar a paz, e a gerar desconfortos, e a gerar inseguranças, até que daqui a pouco, de alguma forma, a verdade eclode, sabe? Portanto, em termos de licitude, a gente pode. Agora, tem certas curiosidades que batem na gente, que a gente nunca provou, e que a gente pode dizer: cara, eu não vou porque eu creio que esse caminho não seja para mim. Agora, isso faz toda a diferença, você formular a situação por essa perspectiva, do que você dizer: eu não vou porque eu não posso, eu só não vou porque você tem sorte de eu ser crente, você tem sorte de eu ser crente, porque se eu não fosse, vai assim, se eu não fosse casado é diferente. Quando é pela fé, é porque eu creio que não é bom, eu creio que isso não é bom para mim, esse caminho não é bom.
E aí quem toma um gesto nessa direção, mesmo não tendo vivido a situação para atestar existencialmente na pele o para onde aquilo te leva, com o passar do tempo o seu entendimento vai se abrindo. Porque você vai vendo, na observação da vida, na vida de outras pessoas, o que aquilo desencadeia. É um outro paradigma. É um outro paradigma. A diferença entre o eu não posso e o não me convém é quando o não me convém é uma atitude da consciência. Eu não vou porque eu não quero. Não me interessa. Mas o eu não posso, ele em algum momento não te leva a chegar até lá? Ele nos conduz como aio, sem dúvida. Mas chega um momento que essa virada tem que acontecer. O fato é que muitas vezes essa virada não acontece. E eu vou te dizer uma coisa. Lembra lá no início da nossa mensagem, até porque a sua pergunta ela deu ensejo. Volta lá para 1 Coríntios no capítulo 2. 1 Coríntios no capítulo 2, que foi tanto o texto tema, início dessa nossa mensagem e da mensagem da semana passada. Vamos ler o verso 16, que é o último verso do capítulo 2 de 1 Coríntios, mas logo depois a gente vai ler o capítulo 3. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Lembra lá no versículo 6 que ele disse: expomos a sabedoria entre os experimentados. Mas olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E por quê? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo, nem ainda agora podeis. E por quê? Porque ainda sois carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? A grande verdade é que existem pessoas que se exercitam tanto em determinadas animosidades que Paulo chamava de carnais. É tanta raiva, é tanto tesão, é tanto desequilíbrio, é tanta contenda, é tanto ciúme, é tanta inveja, que não tem como essa pessoa entender o não me convém. São pessoas que, pelo modo como elas alimentam certas disposições, elas precisam ainda ser encabrestadas pela lei. Porque essa lei do eu não posso vai ser o mal menor dela. Vai ser o mal menor para ela. Porque ela vive de uma maneira carnal. Ela vive de acordo com o impulso. Sentiu, ela foi, sentiu, ela foi, sentiu, ela foi. A consciência, que é aquilo que Paulo chama do espírito, que é de você ver, que é de você entender, que inclusive abre espaço para a fé, para você então crer que aquilo que você não provou, mas que te permite crer que aquele entendimento, que aquela questão não é o melhor, não é o bom para você. Essa consciência ela não está disponível a todos, porque quem vive ainda de maneira pulsante, por exemplo, agora está ouvindo a minha mensagem e eles estão sentindo o quê? Medo, e eles estão achando que eu estou desencaminhando as pessoas, porque a lei na sua proibição é aquilo que nós estávamos falando lá no início.
é o que forma a continência para o monstro dela não sair para fora. Aí ela fica achando, caramba, esse cara está quebrando isso, então eu que tenho um trabalho danado de manter isso daqui preso dentro das muralhas dessa lei, dessa ameaça e dessa proibição, se eu quebrar isso, meu Deus, essa coisa vai vir para fora, e aí é que eu vou perder o controle. Só que essa é a sensação que a gente chama de vertigem, de todo aquele que estava na amarra da proibição, da ameaça e da lei, quando se depara com a lei da liberdade. Da liberdade. Mas como diz Deus a Jeremias, replicado nas palavras do autor de Hebreus que nós lemos lá no capítulo 8, Deus não levará em conta a nossa iniquidade. Portanto, o terreno está aberto para que a gente possa se conhecer nele e então equilibrar os nossos monstros e as nossas sombras nele, visando o que? O equilíbrio. Porque na lei o máximo que a gente consegue é a hipocrisia dos nossos comportamentos, porque a gente pode não bater, mas a vontade de espancar está dentro da gente. A gente pode não transar, mas a vontade de ter feito está dentro da gente. A gente pode não concretizar o ato, mas a lascívia está aqui. A gente pode não concretizar o ato, mas o ódio está aqui. Então a gente vai fazendo gestão da coisa, ainda que não concretize a coisa. Portanto, a lei produz um adestramento do comportamento, mas a graça e a fé produz uma conversão da verdade do coração. A graça e a fé, quando a gente verdadeiramente crê que aquele caminho não é para a gente, quando a gente crê que aquele caminho não é para a gente. Conseguiu entender? É basicamente isso, meus amigos e meus irmãos. E agora nós vamos fazer uma ceia, né? Nossa amiga Vânia vai preparar ali para a gente a ceia. Meus amigos, e eu não vou interromper a ceia. Você que está aqui pelo Instagram acompanhando a gente, se você tiver um suco de uva e um pãozinho, se não tiver suco de uva, pode ser suco de pêssego, de laranja. Se não tiver nenhum suco, vai com água, tá? Mas eu quero convidá-lo a acompanhar a gente aqui, porque nós estamos falando aqui de uma nova aliança, da aliança de Cristo Jesus com os homens, a fim de formar na gente a mente de Cristo. A mente de Cristo, uma mente que avalia com o próprio coração o seu próprio caminho e a sua própria realidade. Então eu queria que você já separasse aí um pedacinho de pão, um pedacinho e um pouquinho de, pode ser vinho também, tá? Se você tiver um vinho aí, separa um vinho. Ah, Felipe, mas eu não sou casada no papel com a pessoa. Eu posso? Pode. Ah, Felipe, mas eu, como não casei ainda, então eu estou em fornicação. Pode? Pode. Pode sim. Sabe por quê? Porque é Deus que conhece os corações. Ah, Felipe, mas eu fumei ontem e eu não tenho certeza se amanhã eu vou fumar de novo. Eu posso? Pode. Pode sim, porque nenhum de nós somos perfeitos, meu amigo e minha amiga. E aqui eu estou citando apenas as prerrogativas clássicas que a religião estabelece como doutrina, para a partir disso estabelecer limites e critérios para quem participa da ceia e quem não participa, como se quem fosse casado, né? Como se quem fosse casado no papel, quem não fuma e quem não bebe, então já está plenamente habilitado a participar da ceia, né? E na verdade, se formos falar de pecado, ninguém fica de pé diante de Deus, ninguém,
Portanto, se somos todos solidários nessa mesma condição e vivemos debaixo da misericórdia e do amor dele, eu convido a você, meu irmão e minha irmã, apenas mantendo o coração sincero diante de Deus, o coração sincero diante dele, sem hipocrisia, com amor, desejoso de se tornar uma pessoa melhor, sim, e de viver de maneira plena toda a riqueza que há em Cristo Jesus, porque essa mensagem que hoje nós trouxemos, ela é para os que são experimentados, mas aqueles que vivem na carne, premidos pelas suas próprias pulsões, eles não entenderão. Eles não entenderão. Aí aqui a nossa diaconisa Vaninha, ó, já trazendo aqui, olha, aqui a gente se preparou com um suquinho, ó, a nossa amiga Andréia está com a Fanta Uva lá, perfeito, Andréia, coisa boa. Coisa boa. Quem não tiver Fanta Uva ou alguma coisa de uva, pode ser água também, tá? Porque isso tudo aqui não ocorre a transmutação literal disso daqui no sangue de Cristo. Isso daqui é simbólico e que Jesus pede para que a gente faça em memória dele, dessa nova aliança, onde Cristo, tendo promovido a formação pela via da lei, depois, na plenitude do tempo, se manifestou, trazendo então a ressurreição num novo ser, num novo olhar. E eu quero convidar a você, meu irmão e minha irmã, para que juntos celebremos a nossa conexão com essa mensagem de vida, mensagem de liberdade, promovendo em nós o nosso crescimento e a promoção da autonomia em Deus, para caminharmos em fé, onde o véu foi rasgado e temos livre acesso com ousadia ao Santo dos Santos. Então, nessa graça, nessa esperança, comamos todos o pão e, na sequência, o vinho. Meu Deus, Deus de amor, aqui nesse gesto simbólico, comunicado pelo Teu Filho amado, que assim fizéssemos em memória da manifestação tão grandiosa dessa sabedoria, desse caminho de vida, e que fecunda em nós a semente daquilo que seja a nossa melhor versão, a nossa versão mais plena. Por isso a mente de Cristo em nós elevamos diante de Ti a nossa gratidão e a elevação do nosso espírito e do nosso ser em graça diante de Ti, meu Deus, e que a mensagem aqui trazida, em conjunto com a que foi aqui trazida na semana passada, possa se enraizar em nossos corações, crescer e frutificar na direção da vida, de modo a produzir a criação de homens e mulheres maduros em Ti, em todo o equilíbrio, em toda moderação e em toda ousadia em amor, conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Esse é o nosso desejo, apaziguando medos, acalmando fúrias, equilibrando punções, impulsos e desejos. Meu Pai, promove em nós a harmonia e a cura,
promovendo em nós a semelhança com Cristo Jesus, e então destacando a nossa singularidade em Ti. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amigos aqui do Instagram, desculpa se eu não pude interagir com alguns comentários. Acaba que a ideia aqui é até favorecer principalmente os amigos que estão aqui presencialmente. Se você tiver a oportunidade, vem participar aqui com a gente está aqui na Penha, em frente à estação do BRT da Praça do Carmo. É uma ocasião onde a gente conversa muito, tem trocas, orações, momento de cânticos aqui. E no momento da palavra a gente compartilha aqui com vocês, mas vai ser uma alegria tê-los vocês aqui presencialmente também. Deus abençoe. Se vocês acharem por bem, compartilhem essa mensagem. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém, queridos. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Deus os abençoe, viu?